todos apostos nesses versículos? Vocês lendo já, talvez já leram antes de pedir para que lesse alto, já tiveram um discernimento em cima do versículo que vocês pegaram, da passagem de 4 versículos aqui, que a minha amada pegou para ler, falar sobre alguma coisa que está perdido, que está buscando, que está procurando, coisas relacionadas a Deus, a nossas pessoas, ao nosso convívio e a nossas buscas permanentes, buscando nós mesmos, nossos eus. E aí tem essa procura. E aí nós vamos encontrar as respostas em cima desses versos que estão escritos aí narrados, nos textos que estão aí. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Então, o irmão José, que pegou a primeira parte de Isaías, pode ler. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. Eu, um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Uma Rosa. João 1, 11 ao 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Romanos 10, do 20 ao 21. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Amém. Uma Islane. 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pode ler o texto. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41. Pode ler mais alto. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo e apanhou ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não o conhecia. Assim, tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, chamaram e disseram, homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse, trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém. Agora eu vou ler Lucas 15. A parábola da ovelha e da dracma perdida. Lucas 15, a partir do primeiro versículo, diz assim:
E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir a ele. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele, Jesus, a qual a narrativa aqui fala, propôs esta parábola, ou seja, a parábola da ovelha e da dracma perdida, a ovelha perdida e a dracma perdida, dizendo: que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a encontrá-la ou achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo ou alegria. E chegando à sua casa convosco, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que já não necessitam de arrependimento. O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência, com cuidado, até que a encontre? E achando ela, convoca as amigas, todas as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo também, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora, nesses versículos que lemos aqui, nessas duas passagens, essas duas narrativas em 2 Reis, que são uns versos que complementam um fato histórico de Eliseu, e essa passagem de Lucas, onde Jesus mencionava parábolas dentro do Novo Testamento. Aproximadamente nós temos de parábolas 44 parábolas narradas por Cristo, que eram metáforas, comparações, coisas que aconteciam no cotidiano sem narrativa, talvez dizendo o nome de alguns e outros não, ou que poderia estar acontecendo, ou que teria acontecido, ou que poderia vir a acontecer. Parábolas. Aí, cada um de vocês, lendo os versículos ali, que fui buscado por um povo, me ofereci para eles, e eles fizeram pouco caso de mim. Veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Uma nação, segundo o livro de Êxodo, narrativa de Moisés, que um povo escolhido olhou para Deus e conheceu a Deus, o povo de Israel, uma nação. E agora vem Jesus para um povo que era o seu, da sua linhagem. E os seus o não receberam, mas foi dado poder para que todo aquele que o receba como filho enviado de Deus também seja co-herdeiro do reino de Deus, com Cristo Jesus por intermédio dele, aceitando o Filho que é enviado do Pai. Primeiro Isaías fala, depois João escreve, segundo o seu entendimento do Evangelho, que Jesus veio para os seus. Deus se manifesta para o seu povo. Depois Paulo falando, a quem enviarei, como vão enviar, se não há quem pregue, como vão ouvir, se não há quem pregue, e ele vem falando as mesmas palavras do profeta Isaías, o profeta messiânico, e Paulo se apresenta como um agora no tempo novo, da nova aliança, trazendo uma nova mensagem, que não era novidade para aqueles que estavam no remendo velho, querendo colocar em tecido novo. Mas agora ele vem com a palavra, lembrando de Isaías, que também falava da mesma forma como ele estava falando. Eu estou falando para vocês não estão entendendo. Eu estou no meio das pessoas que são da mesma linhagem judaica e vocês não estão aceitando. Então eu saio e vou para aqueles que não são dessa mesma linhagem. E a irmã leu de Pedro ali, que fala sobre uma questão de um povo escolhido, um sacerdócio real. Nós, tendo esse entendimento, não por uma questão de superioridade melhor do que os outros que ainda não tiveram esse entendimento espiritual nas suas vidas, com a clareza do Espírito Santo que entra e tira e dissipa todo tipo de mal, todo tipo de treva, e entra e toma conta do seu ser. Agora,
eu sou um escolhido. Deus achou graça diante da minha vida também. Eu entendi a mensagem. Deus estendeu a sua mão para tantos. Eu, graças a Ele, eu recebi a sua ajuda. Entendi a sua mensagem. De tantos outros que tinham, alguns fecharam seus ouvidos, endureceram sua cerviz, seu coração, continuaram confiando em cavalos, em reis, e não confiaram na palavra, que veio com mansidão, com amor, para transformar a sociedade, na vida de cada pessoa. Porque cada pessoa representa uma família, e a família constitui uma sociedade. Nós sendo transformados, automaticamente as famílias vão também ser abençoadas um pelo outro, e por conseguinte as famílias da sociedade também. E assim a gente terá uma transformação. Será? Não vamos esmorecer, vamos perseverar, vamos ter fé. E aí você leu ali sobre a narrativa de que os profetas se reuniram numa casa para fazer um jantar. Tinha panela, tinha fogo, mas não tinha o produto para comer. E eles saíram para procurar. E quem procura encontrou alguma coisa para cortar, para trazer, para fazer o alimento naquela panela, não encontrando talvez o que procurava, encontrou alguma coisa e trouxe sem saber do que era, uma erva que era um veneno. O que diz ali sobre aquilo ali é um frutos, como se fosse alguma coisa que parecia ser bom, mas não era venenoso. E quando colocado na panela, quando eles vão para se alimentar, alguém identifica aquilo e diz: há morte na panela. E o profeta Eliseu, tocado pelo Espírito de Deus, entendo eu assim, ele não tinha talvez um conhecimento, ou talvez tivesse, mas aqui não fala sobre o seu conhecimento culinário, ou que já tinha passado por uma experiência dessa forma, manda trazer farinha para tocar na panela, para tirar a morte da panela. Tinha morte na panela. Quando chegou a farinha, ou o produto foi absorvido pela farinha, depois tirada a farinha para o lado, daí ficou componente bom para comer, para se alimentar. Puderam comer depois, tranquilo, não fez mal nenhum. O que nós podemos entender disso aqui? Outro dia eu falava sobre a questão de nós, hoje, e as pessoas fora. Diante das circunstâncias que as pessoas enfrentam no seu dia a dia, quando não conhecem uma porta de emergência, e a porta é Cristo para nós, ele diz: eu sou a porta, você me encontra. Você entra e sai e encontra aquilo que você procura e quer, porque em mim você encontra. Porque eu sou essa porta. As pessoas que não conhecem essa porta, eles vão em qualquer porta. Eles batem em qualquer porta, vão em qualquer lugar. Às vezes tem um nome grande, um luminoso na frente, tem uma propaganda grande, e eles vão. Talvez vão lá no centro também de algum lugar. Vão buscar na sorte, na cartomancia, e lá recebe alguma coisa, diferentemente da palavra, mas recebe alguma coisa e acha que aquilo é bom. Na verdade, ele está se envenenando. Ele está buscando alguma coisa onde não deveria buscar. Mas devido à sua ansiedade, ao seu desejo de sair da situação na qual se encontra, ele se apega em qualquer lugar. É como uma pessoa que está náufraga e você lança o que tiver na mão. Se você jogar uma pedra, ela se gruda na pedra, vai para o fundo e não larga. Acha que a pedra é o socorro dela. Ela morre abraçada naquela pedra, vai para o fundo e não larga. Você pode jogar um bote salva-vida, um colete salva-vida, uma boia salva-vida. Dela se gruda e sai com vida para fora. Mas se você der um arame farpado também para ela, ela se gruda no arame farpado, você puxa ela como se fosse uma corda para fora, ela se machuca toda e sai para fora. Se largar um morão de pedra, ela gruda e vai para o fundo. Tudo que tiver alcance dela, ela vai buscar. Assim também, no sentido figurado espiritualmente falando da panela, a panela da reunião dos profetas,
das pessoas que estão procurando para se alimentar de alguma coisa, às vezes aquilo que é dado é comido, é alimentado, mas às vezes é veneno. Por que Jesus diz em João 6, fala que ele é o maná que cai do céu? Eu sou o pão docinho que cai do céu. Aquele que Moisés lá deu para vocês, que Deus que deu por intermédio da oração de Moisés, ele comia-se hoje, amanhã já ia fora. Mas o alimento que eu estou dando para vocês, ele vai permanecer com vocês. Eu sou esse maná do céu, eu sou esse pão da vida. E aí o pão vem da farinha. Não tem nada a ver de superstição, de crendices, não. Quando você cozinha o feijão e coloca um pouco mais de sal, você coloca uma batata, ou 2 batatas, para que a batata absorva o sal e o feijão não fique tão salgado. Isso é uma manifestação da culinária que as pessoas entenderam e compreenderam que é assim. Quando quem não quer comer uma carne tão gorda, bota uma farinha de mandioca para absorver a gordura. Então aqui o profeta Eliseu fez alguma coisa nesse sentido de botar a farinha na panela para absorver o veneno. Houve um milagre? Houve. Ele sabia disso? Talvez não. Deus tocou nele que era para fazer daquela forma. Compreendeu ele daquela natureza. O que nós estamos falando nesse sentido? Que às vezes as pessoas estão buscando coisas que não procedem da parte de Deus, mesmo ainda falando do nome de Deus. Alguém pode usar o teu nome, usar o meu nome, usar o teu nome, usar o teu nome, para buscar alguma coisa. Ah, ele mandou buscar aqui, você tem crédito lá, a pessoa vendeu para o teu nome, vendeu alguma coisa, mas você não deu sua autorização para fazer. E lá a pessoa comprou mercadoria, trouxe para casa e você ficou com dívida. Porque na verdade você não tinha autorizado. Deus autorizou tais pessoas a fazer tais coisas relacionadas ao seu nome. A falar coisinhas, a fazer coisinhas, a reteté, misticismo, coisas que nada tem a ver com a sua palavra pura e verdadeira e simples que entra no coração do homem e da mulher. E que tira ele do mal que se encontra. Então buscar, achar, foi buscado por aquele povo que não tinha o meu nome, para aquele povo que não estava junto daquela relação, daquela nação que tinha sido escolhida. Eu vim para o meu povo, mas o meu povo não quis. Deus não faz acepção de pessoa de forma alguma. A interpretação do homem que escreve na relação daquela época era o entendimento dele em relação a Deus. Deus sempre foi Deus. Nós, quando falamos alguma coisa no sentido hoje desse ápice espiritual, nesse momento, é porque nós edificamos mais espiritualmente no momento de hoje. Mas Paulo fala muitas coisas do tempo daquela época que hoje muitos não conhecem e não chegaram nem perto do entendimento de Paulo, nem de Pedro, nem de João, nem de Tiago, nem de Lucas. Não chegaram perto. Mas nós, como estamos nesse caminho com graça, a gente vai entendendo que quando a gente busca, a gente encontra em Deus a resposta e o socorro. E aqui da parte que fala sobre a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, é o pastor. É o pastor que cuida das suas ovelhas. E Jesus fala também em João 10 que ele é o bom pastor. Ele fala que ele dá a vida por suas ovelhas. Que ele não vem como lobo salteando, matando, pegando a carne, a lã e fazendo mal às suas ovelhas. Não. O lobo vem para matar. O pastor vem para cuidar e afugentar o lobo, o mal. E daí dispersam a ovelha e ele vai atrás. As outras 99 estão seguras, estão guardadas dentro do seu aprisco. Está fechadinho, está guardado. Daí ele vai atrás daquela perdida, desgarrada. E quando a encontra, ela está machucada, ela está com fome, ela está com sede. Ele pega, acalenta aquela ovelha, traz no seu colo, traz com alegria, chama os outros vizinhos e diz: olha, estava perdida, eu encontrei. E traz junto para o aprisco e coloca ali, dá alimento para ela. Alimento que nunca falta, que ela não precisava sair dali para buscar em outro lugar. Ali tinha bastante alimento para ela. Da mesma forma, nós temos uma senhora que aparece na parábola também, que Jesus menciona, que ela tinha 10 dracmas, ou seja, 10 dinheiro.
uma dracma era referente a um dia de serviço trabalhado. Era um denário romano, uma dracma grega. Era uma moeda de prata. Era um serviço de dia, compensando um dia de trabalho. Ou seja, R$50, R$100, de acordo com o trabalho de cada um. Era um dia de trabalho. Ela perdeu um dia de trabalho dentro de casa. E ela começou a procurar, porque as outras 9 dracmas estavam guardadinhas, mas aquela uma faltava. E ela começou a procurar dentro de casa. Levantou os móveis, procurou nas roupas, pegou a vassoura, começou a varrer, a tirar terra. Daqui a pouco ela acha aquela dracma dentro de casa. Alegre também chama os vizinhos e diz: achei a minha dracma perdida. Um dia de trabalho perdido. Pessoas dentro de alguns lugares perdidas. Pessoas que estão dentro de um ambiente que não se acharam ainda. É uma coisa valiosa, é uma pedra preciosa, é uma vida e uma alma. Está ali dentro do lugar, mas ainda não se encontrou. Está no ambiente e não se achou. Quando esse encontro, que ela estava perdida, quando ela se encontra com quem tem amor por ela, porque está ansioso por achar, buscar, acolher, socorrer, dar aquilo que ela precisa, ou que ele precisa, ela falando de vida, ela se sente amada, protegida, confortada, abraçada, querida. Dentro do ambiente, muitas vezes, muitas pessoas estão perdidas. Às vezes dentro de uma casa, dentro de um lar, as pessoas também têm os seus momentos de perdição, de momento de fraqueza, mas alguém dentro dessa casa, desse lar, desse ambiente, tem que ter a noção de ver que alguém está se perdendo, para buscar, para encontrar, porque essa vida, essa alma tem muito valor para Deus, porque o sangue de Cristo, que não tem preço, tem dinheiro que compre e pague, já foi assinado essa promissória para todos nós que confessam esse amor em Cristo. Aqui diz que com alegria diante dos anjos, para um pecador, quando este se arrepende, é uma alegria, diz que é uma alegria, é uma grande alegria. E na continuação, Jesus vem narrando mais e mais parábolas para que as pessoas tivessem a compreensão daquilo que ainda não estava sendo compreendido. Os fariseus e os publicanos sempre arrazoando, sempre tirando sarro, querendo acusar, querendo apontar, querendo julgar aquele que é o amor puro e verdadeiro que estava ali, o Verbo encarnado, que veio para eles eram judeus, mas eles não aceitavam a Cristo. Eles achavam que Moisés era ainda o profeta deles, e que Jesus, o Messias, ainda não tinha vindo, que esse que vinha não era esse que eles esperavam. Eles queriam que viesse com ódio, que viesse para matar, que viesse para tirar os romanos, que colocasse esse no cabresto e cortasse a espada. Era a espada da matança mesmo que eles queriam. Mas Jesus veio com a espada do amor, a espada da sua palavra, com a justiça, com a longanimidade, com a paciência, com a compaixão, com a misericórdia. Esse amor que as pessoas não querem. Isso a sociedade está rejeitando. Mas quem está em Cristo é essa igreja que caminha na terra, que é o corpo santo de Cristo que está aí na sociedade, inserida em todos os lugares. Sem uma denominação específica. Não, eu sou tal lugar. Não. Eu sou fulano de tal. Não, não é isso aí. É em Cristo, é em Cristo, é em Cristo. Daí você tem os frutos, você compreende a Cristo, você exala isso onde você está. Então você está propagando isso nos lugares que você está indo, que você está participando, que você está andando, trabalhando com relação a outras pessoas. Isto é estar em Cristo. E aí apresenta outra parábola que eu não li, somente fazer uma dissertação aqui, do filho pródigo, que são 2 filhos dentro de uma casa, dentro de um ambiente, dentro de um lar. 2 filhos. O pai abastado com suas fazendas, com suas criações, e chegou o momento daquele filho: me dá minha parte, eu tenho minha parte,
me dá a minha parte. Sabendo que a herança, quando é dada para um filho que é herdeiro, é depois da morte daquele que tem herança. Ele aqui quer antecipar a morte do pai. Me dá a minha parte, porque eu já estou cansado aqui, dessa casa, desse ambiente. Eu estou cansado. Eu quero pegar a minha parte. Eu vi algumas coisas aí fora que eu não conhecia, eu quero ir. Eu quero ir para esses lugares aí, eu quero gastar. E você foi. O pai pegou e fez a vontade dele e mandou: vá em paz. Coração dolorido, ficou em casa olhando o filho ir. Quantas noites mal dormidas, quantas orações feitas, quantos pensamentos. A narrativa da parábola não fala da mãe, mas eu coloco a mãe dentro dessa narrativa porque esse filho tinha uma mãe. Como o outro que estava em casa também tinha, que era a mesma mãe, o mesmo pai, era a família que estava ali. E mais os empregados junto, com toda aquela fazenda. A mãe, de certo, sempre arrumando o quarto do filho. Todo dia arrumando, limpando. Um dia ele volta. Um dia ele vem para cá. Ele vai se cansar aí fora, mas um dia ele vem. Ele volta. E o pai, toda manhã e todo final de dia, para a porta, olhava para a campina, imaginando o filho voltando. O filho estava na zoeira, estava nas festas, gastando dinheiro. O pródigo quer dizer, é aquele que gasta sem pensar no amanhã. O pródigo é aquele que compra sem ter dinheiro para pagar. O pródigo quer dizer isso. O pródigo é uma pessoa que não tem condições de administrar a sua vida financeiramente. Isso é o pródigo. Não é questão do filho que pega uma mochilinha e sai. Sem dinheiro muitas vezes, ou sem nada para carregar, ou sem uma bolsa de roupa, nada. Não é isso aí. Não é o filho que abandona o lar. O pródigo é qualquer pessoa que tem dinheiro e no mesmo momento não tem nada. Não sabe gastar, não sabe comprar e não sabe pagar. Caloteiro, é o mau administrador financeiro, é o pródigo. Aquele que gasta de um dinheiro que talvez não era dele, mas era dele por herança, agora ele gastou como não fosse dele, não deu valor ao trabalho dele, trabalho do pai, da sua casa, e gastou, acho que numa semana ele gastou tudo. De repente ele viu sem nada mais nos seus bolsos, passando fome e necessidade, ele vai numa fazenda, parecida com a fazenda do seu pai, e vai pedir serviço. Aí o dono da fazenda diz: olha, tem um serviço para ti, cuidar de porcos. Lá na Pocilga. É o teu trabalho, é o único trabalho que tem. O resto está tudo já nos seus lugares colocados. E ele vai: o que me resta? Vou cuidar de porcos. Quando ele vê os porcos comendo as batatas, que são chama de bolota ali, a batata, inhame, ele tem uma vontade de comer aquele inhame, tanta fome que ele estava, ele come o inhame dos porcos. Quando ele começa a fazer aquilo ali, ele lembra-se da casa do pai e diz: lá em casa eu tinha tudo. Os meus empregados, os empregados do meu pai, comem melhor do que eu hoje. Eu queria ser o empregado do meu pai para comer o que o meu empregado do meu pai come lá na mesa, no galpão. E eu estou aqui. Arrependido, amargurado, abandona aquele serviço dos porcos e sai dali sujo, fedendo, maltrapilho e volta para a casa do pai. A mãe sempre arrumando a caminha dele, sempre esperando ele voltar. O pai de manhã e de tarde, sempre no final do dia e no começo do dia, sempre olhando para a campina e ver se o filho voltasse. Esperançoso. E o outro filho por ali, sempre por perto, fazendo seus afazeres, junto com a família e com os empregados. Quando ele vê de longe o filho vindo, tocou no seu coração pulsando, disse: é ele. E sai correndo ao encontro do seu filho. O seu filho vem, se inclina diante do seu pai e disse: perdoa-me, pequei contra ti e contra Deus. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Antes que ele termine de falar, o pai dele disse: fica quieto. Chama os empregados e disse: olha, leve ele, dê um banho nele, bote os melhores perfumes, aquela túnica que está guardada para ti, vista ele, e pega o anel e bota no dedo dele. O anel de herança, que representa o laço da família.
Manda outro, pega lá aquele novilho cevado que estava cevado desde o tempo que tu saiu daqui, porque nós vamos fazer uma festa hoje, porque tem festa em casa, porque tinha um filho que estava morto e que reviveu, que estava em pecado e se arrependeu, e agora vem aqui para o seio do Pai, nós vamos abraçar e vamos te amar, como sempre te amamos. E você for para casa. E aí, depois de banho tomado, com túnica limpa e nova, com anel no dedo, assando carne, festa e música. O outro filho que nada sabia disto volta do campo, do trabalho, olha e vê no arraial, de longe, música e festa e cheiro de churrasco. Chama dos empregados e pergunta: o que há? O que está acontecendo? Tu não sabe? Aquele filho, o teu irmão, aquele que saiu e gastou, pegou o dinheiro do teu pai e levou, voltou. E o teu pai está alegre fazendo uma festa para ele. Diz: o quê? Aquele homem não merece isso. Pois ele pegou o dinheiro dele e gastou tudo com farra, com cachaçada, gastou nos prostíbulos. E agora vem querer festa ainda, o pai me faz essa. E aí ele vai ter um encontro com o pai. E o pai está naquela alegria com o filho. E ele chama o pai para o lado e diz: por que tu me faz uma coisa dessa para esse homem? Depois dele pegar todo o teu dinheiro, jogar fora, e agora vim aí, o senhor me pega e mata um novilho cevado. Nem um cabrito para mim tu me deu. A inveja é muito grande sobre aquele coração daquele filho que estava em casa, sobre aquele filho que estava longe. É o mais velho, o outro é mais novo. Talvez tinha rixas antes daquele momento que aconteceu. A parábola a gente conta como se fosse um fato real, e isso acontece na vida real, aconteceu na vida real. E acontece, hoje está acontecendo isso, em algum lugar. E aquele rapaz continuou falando, insultando seu pai, tirando satisfação, como se seu pai não se desse o que estava fazendo. E o pai olha para ele e diz: meu filho, tu sempre esteve na casa do pai. Nunca te faltou nada. Se tu quisesse pegar um cabrito, uma res, um novilho, qualquer um desses estava ao teu alcance. A tua cama estava sempre quente, sempre confortável, as tuas roupas sempre lavadas, a tua mãe sempre cuidando. Tudo aqui que tem aqui é teu. Nada te foi tirado. Acabe a mim fazer essa festa para o filho que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vem cá, meu filho, tu sempre esteve comigo. Não fique assim. Nós, seres humanos, estamos sempre nessas angústias, nessas preocupações, nesses anseios de procuras e de perdas. É a panela para fazer uma alimentação que a gente quer comer e às vezes nos dão coisas ruins e coisas estragadas, e às vezes estamos comendo coisas ruins e estragadas e não estamos tendo discernimento em relação a isso aí. Mas quando vem o pão da vida, que é a farinha que é colocada, ela absorve isso, retira e tira todo o veneno. E daí nós podemos nos alimentar com a verdade e com o amor sincero. Daquilo que está dentro da casa, do nosso lar, que às vezes está perdido, nós podemos encontrar uma outra pessoa, aquela que está perdido, para que ele se encontre nele, e se encontre nele achando nele mesmo a sua perca, preenchendo esse vazio perdido que está com amor e abraço e sinceridade e perdão. Está varrendo, está limpando, está encontrando, está ali, achei, vem cá. Fico alegre. E essa alegria eu mostro para os outros, que muitas vezes no comportamento verdadeiro, às vezes a gente se ressalva disso, porque o filho mais velho ele está cuidando com inveja da nossa alegria, da nossa satisfação, do nosso regozijo, dos nossos encontros. Nós vamos encontrar muitas vezes filhos mais velhos que estão sempre juntos, acolhidos na casa, no lar, abraçados sempre pelo pai, pela mãe, pela família, no colo, sempre comendo do bem e do melhor. Mas o filho mais velho muitas vezes ele vai estar com esse olhar. Mas você que compreende, que tem esse discernimento agora, você acolhe aquele também, se você está sempre aqui, sempre teve alcance, nada te faltou, as portas do armário estão sempre abertas, não tem cadeado na geladeira, tu pode sempre pegar aquilo que está ali, tu sempre tem alcance, não te preocupa.
Não fica com inveja daquele que agora que veio, que estava longe e se aproximou, que estava perdido e foi encontrado. Então, essas coisas que a gente vai tendo na nossa caminhada, compreendendo, para termos sempre a relação de aproximar, não de afastar. De abraçar e não repelir. De amar e não odiar. Harmonizar e não desarmonizar. Ser sincero e não falar falsidades. Isso é o amor, isso é a pureza, isso é a verdade. Estávamos perdidos e fomos encontrados pela palavra. Nós éramos um povo que não era escolhido, mas agora fomos agregados a esse reino por intermédio de Cristo, porque aceitamos a Ele como Filho enviado. Graças a Deus por isso. Estavam na escuridão, agora somos luz resplandecente, como diz Pedro. Povo escolhido, sacerdócio real. Mais do que os outros, não. A tua essência, a minha essência, que seja para manifestar aos outros, para que eles também tenham este mesmo amor que está aí e não tem tamanho, não tem dimensão, não tem volume, não tem peso, que possa mensurar o tamanho do amor de Deus, que é qual eu posso ter, o outro pode ter e nunca vai faltar. E todos podem ter desse mesmo amor. Não podemos rotular o Espírito Santo, nem rotular Jesus Cristo para dizer que ele opera somente aqui, como alguns falam. Ninguém tem um mandatário para dizer Deus está operando aqui e não opera lá. Vem para cá, povo, vem para cá, como alguns dizem. Aqui está operando. Estão rotulando já Jesus, já estão colocando já ele como uma marca registrada, como se fosse uma patente deles, está gravado, carimbado. Não funciona dessa forma. O Espírito Santo, conforme nós já falamos e mencionamos, que é a essência de Deus em nossas vidas, ele não pode ser segurado pelas mãos. Ninguém segura o vento. Ninguém consegue conter o óleo na mão, ele resbala e cai no meio dos dedos. O vento também. O fogo queima. É o Espírito Santo. É a metáfora, é a parábola do Espírito Santo sobre nós, quem querer fazer isso com relação a Deus e a Cristo e a Jesus, que somente são um só. Um só. É um em três, não é três em um. Perdidos e encontrados. Nós estávamos um dia e nos encontramos. Graças a Deus, nesse caminho, por intermédio da palavra da verdade, em Cristo Jesus. Em tudo isso nós vemos sempre o amor. Sempre o amor, sempre. Quando encontrou, ficou alegre. O amor sobre aquele que estava perdido. Era meu. Volta para mim. A ovelhinha limpou, botou lá para comer pastinho. Acolhida. O filho desgarrado. A dracma perdida. Foram buscar coisas para fazer um alimento, não era aquilo. Procuravam se alimentar de coisas que não eram saudáveis. Aí o pão do céu vem e entra na panela e tira todo o veneno e tira todas as impurezas e limpa nosso ser e nos coloca aquilo que sempre precisamos e a qual nós procurávamos e não encontrávamos e talvez achássemos que encontrávamos em alguns lugares placebos e não era o remédio verdadeiro que vem de Cristo Jesus. Então essa é a mensagem de hoje. Essa é a palavra de hoje. E que ela alimente vocês, não somente hoje, mas toda a semana. Toda a semana. Na próxima sexta-feira, nós vamos fazer a ceia. Às 20 horas. A ceia. É só trazer cada um traz um prato e a gente vai fazer a ceia do Senhor. Aí o espaço agora é para vocês fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, não ficar somente nas minhas palavras e dos versos que vocês leram. Daí, José? Não tem pergunta. Nervoso.
gente se identifica muito, né? Realmente a gente se encontrou, se libertou. Amém. Do ódio, da raiva, É. né? Algumas circunstâncias, às vezes a gente se enfurecia, né? Hoje a gente já tem aquele discernimento de entender, compreender. A gente, isso muda a gente, né? É quase que um automático. Quando Jesus entra na vida da gente, tudo muda. É como a sede e com uma água que vem, você toma e fica, como é boa essa água. Você quer mais. É, Tem sede da palavra. Semara. Ficou tudo claro, né? Basta a gente seguir, né? A Virginete. Neni. Avisa. Eu queria só colocar assim, referente à parábola do filho pródigo, como a gente percebe que o pai, ele amava muito os dois filhos e ele tratou os dois com muito amor. Tanto aquele que foi lá e viveu a sua vida e fez tudo o que era contrário à vontade do pai, e também aquele filho que estava em casa, porque ele também estava errado. E Deus, assim é Deus para nós, Ele nos trata com muito amor. Até quando a gente acha que a gente está certo, na verdade a gente, porque a gente não está com aquela intenção do coração boa, porque talvez aquele filho que estava ali, ele não tinha todo aquele amor com relação à família, como ele achava que ele estava, como se fosse dentro de uma igreja que as pessoas que já estão lá há muito tempo, eu já faço parte há muito tempo, então eu sou o filho que está ali sempre, eu sempre quero ter razão, eu sempre estou certa, e eu não estou em nenhum momento vendo, olhando para o meu outro, que ele é diferente de mim, ele tem outras características, outras coisas que Deus colocou nele, diferente de mim, e eu não tento entender isso. Eu não tento ver ele com esses olhos de amor. Eu quero só ter a minha razão. Eu vou pelo que eu penso, pelo que eu acho. E Deus, Ele trata todos com muito amor. E foi assim na parábola que o pai tratou os dois. E eu acho assim muito que o pai, ele com certeza ele enxergou a intenção do coração daquele filho que se arrependeu. Porque talvez se fosse uma outra pessoa, não iria agir da mesma maneira. Iria dar um castigo, vou te deixar voltar, mas vou te dar um tempinho, um castigo, que nem às vezes os pais fazem com os filhos, né? Faz alguma coisa errada, mas não vai jogar videogame por uma semana, alguma coisa assim. E ele perdoou com todo amor, porque eu acho que ele sentiu muito aquela intenção do coração, o arrependimento. Então a gente percebe que Deus trata a todos com muito amor, até mesmo quando a gente está passando por problemas e a gente acha assim, às vezes a gente vê pessoas passando por problemas e a gente pensa, como ela consegue sorrir, como ela consegue ser feliz? Porque Deus dá aquela paz, aquele refrigério para aquela pessoa, porque Ele é um Deus de amor. Tipo assim, a pessoa, o Deus dá uma volta na tua vida com 360 graus. Tipo, eu tava lá, encharqueado, a Rose me achou lá. E, tipo assim, Deus me botou aqui em terra de areia. Pra mim achar que pessoas maravilhosas, que somos todos, né? O irmão, a irmã. E, tipo assim, se estivesse na igreja, era tudo aquela... Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí encontrei o irmão que sempre está orientando a gente e fazendo nós enxergar as coisas da maneira que realmente são. Isso é maravilhoso. Sem julgar e sem se achar melhor, superior ao outro. Todos da mesma maneira sendo tratados. Sim. Porque a gente passa a semana toda louco, cheio de sexta-feira, às vezes, para nós estar aqui ouvindo. Amém. Que bom que vocês gostam desse pão. Ele é feito com muito amor, né? E a palavra, a essência dessa verdade, a pureza dessa fonte. Nós somente somos um
um cooperador da parte que Deus coloca em nós para ajudar a cada um nessa caminhada. Você, Amanda. Só tenho a agradecer, né? Só agradecer o que Deus faz na vida da gente, as pessoas que Ele coloca, que a gente não está sozinho, né? Nós não somos loucos e nem hereges. E a gente fala assim para vocês, a gente está esperando aquelas pessoas que vocês falaram, os filhos que vão vir, outras pessoas, mas mesmo assim, multiplicadores. Vocês são multiplicadores deste amor. Porque não é nada de novo que a gente está fazendo. Isso é a mesma coisa que foram feitas lá atrás, perto de Jesus, da mesma maneira que Jesus ensinava e aplicava a sua mensagem, junto com os apóstolos que entenderam e compreenderam que era assim para fazer no caminho, junto com ele, após ele, indo atrás, a mensagem passando de um para o outro, vivendo essa verdade, sem colocar o status, sem colocar o egocentrismo, mas deixar Jesus entronizado em nosso coração e sair o ego que apresentou-se ali quando a irmã Islânia falou, do irmão, do ego, o eu, né? Eu achar o eu, que eu sou melhor do que o outro, porque é assim, porque é assim. Quando essas diferenças caem, quando a pessoa cai em si, porque eu sempre lembro a vocês, e lembro para mim também quando falo, da dimensão desse espaço sideral, de quantos planetas, quantos astros tem nessa dimensão celeste, e nós achar que nós somos alguma coisa superior a alguém. Nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós temos obrigações, nós temos responsabilidades, só isso. E vivemos. Agora, como é que nós vamos viver aqui achando que a planta daqui a pouco seca e morre, volta para a terra, aduba a terra, os animaizinhos também, e nós, com esse entendimento, que era para ser o animal mais puro, era para ser o animal com mais amor, que mais fizesse coisas boas na terra, e no entanto o homem, com a sua ganância, com o seu ódio, com as suas invejas, estão destruindo uns aos outros e destruindo tudo aquilo que Deus fez e criou na sua perfeita harmonia e natureza. Que ser é esse, né? Que ser é esse? Aí nós, como falamos isso de verdade, de essência, de amor, de pureza, de verdade, olha um mundo globalizado, capitalizado, onde o homem faz várias coisas e cria por sua ciência, pelo seu conhecimento. Muitas vezes é como ali o Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas o homem não consegue fazer nada sem destruir nada. Ele destrói tantas coisas para fazer uma coisa. Ele polui, ele desmata, ele mata, ele termina com os seres viventes. Quantas raças, quantos tipos de animais, seres que não existem mais e que estão em espécie de extinção. Fazem parte do conjunto da obra de Deus. Assim eu creio. Se não cresce assim, a gente não falava do amor, da verdade, do respeito. Porque se nós, em homem, mulher, criança, família, não tivermos uma relação de harmonia uns com os outros, nós estamos um pouco se lixando com o mundo. Se nós mesmos da nossa raça, da nossa espécie, estamos se matando, que dirá com a natureza em si. Então, quando a gente fala isso aí, num grande congresso, a gente pode entrar amanhã, depois a gente vai estar num congresso e isso vai ser falado com autoridades. E aí eu falarei com autoridades a respeito disso, sem problema nenhum. Porque se nós nos acovardarmos, se nós nos calarmos, se a gente abaixar a guarda e dizer assim, mas falar com amor, autoridade não nossa, uma autoridade que vem de Deus para nós, para a gente falar com as pessoas de uma forma igual, respeitando a hierarquia
de cada um que tem os seus poderes, mas esses poderes que tem, eles são terrenos. É tudo vaidade, é tudo vaidade. É só plaquinhas e coisas. O que nós queremos fazer é nós começar da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro, do nosso município, das nossas famílias, nós falar isso aí, nós produzir isso aí, a nossa caminhada, o amor, a verdade, a harmonia e a sinceridade. A gente falava hoje, eu falava com uma pessoa, para 3 pessoas, indo para Porto Alegre, tem 5 reais aqui, não é meu. Não é meu, também não é teu. Eu vi primeiro. Assim será 5.000 e 5 milhões. Então a oportunidade que é dada para quem não é fiel e não é sincero, não importa qual é o valor, ele vai pegar. Quando alguém acha uma carteira com dinheiro, com documentos, entrega para a pessoa, acha, procura, encontra ela e devolve ela como estava, como ele encontrou e devolveu. A pessoa fica abismada, mas como? Que alegria! Que é botar no jornal. Uma coisa honesta, uma coisa normal para qualquer pessoa quando encontra aquilo que não lhe pertence. Aí vai para a televisão, o cara achou uma bolsa de dinheiro, de dólares, no banheiro do aeroporto, foi lá, levou, entregou para o proprietário, para o dono, achou os documentos, entregou, e era uma pessoa que passava necessidade na rua, mas que tapa na cara de tantos ladrões corruptos e políticos aí no nosso país. Né? Então o que acontece? O ser humano com seu caráter, que devia mudar, diz que ele com 7 anos, com 8 anos já, o caráter dele está formado, que ele vai pro resto da vida com esse caráter, eu acredito que na essência da palavra quebra esse homem, essa mulher, se ele entregar-se para Cristo. Ele muda. Mas ele tem que querer, porque o Espírito não age por violência nem por força, é com amor. Então quando a gente fala muitas vezes a verdade na frente de uma pessoa, que um ser humano ou um grupo de pessoas está fazendo da forma errada, isso toma um choque. Como se nós estivéssemos errado falando uma verdade. Quando eles ofendem nós com suas mentiras e corrupções, nós não ficamos. Né? Sofremos, somos lesados, que hoje cada um de nós paga um pouco dessa roubalheira que está acontecendo no país. Cada um de nós paga um pouco. Se está aumentando as mercadorias, os preços dos combustíveis, o indo abaixo, quando abaixo não tem que secar lá o tanque para depois diminuir o valor, mas quando aumenta, eles aumentam automaticamente sem terminar o que está no tanque. Né? E são umas coisas assim que não dá para entender, mas a gente entende e sabe o que é. É o homem que é o seu caráter, ganancioso, que gosta de levar vantagem. E nesse levar vantagem, só nosso país não quebrou, que é muito rico, senão tinha quebrado. Mas cada um de nós está pagando um pouquinho de toda essa roubalheira que está acontecendo aí. Aí não tem dinheiro para pagar o salário dos funcionários, é tudo parcelado. Não é só aqui no Rio Grande do Sul, é Rio de Janeiro, São Paulo, fora, todo o país está passando esses problemas aí. Mas nós somos um país rico. Aqui, nosso lugar aqui, qualquer terrinha, qualquer pedaço de terra onde fazer, arrumar ali, botar uma sementinha, botar um muda de planta, nasce. Fome ninguém passa em relação a isso aí. Nosso torrão gaúcho tem alimento para todo o povo. O problema todo é o nosso comportamento das pessoas que não são sinceras. Esse rapaz que eu tô trabalhando com ele lá, me pediu, olha, eu preciso vender uma casa, mais uma casa. Eu tava olhando pra você. Gabriel, lá em São Marcos, em Santa Catarina, outra aqui em Santa Rosa, em Santo Antônio, tudo que agora tem carro, ele vendeu. Aí eu falei, tem fé. Foi detalhe, o gateiro o cara veio de Torres, fazer a parte do pagamento
cara botou a mão na bolsa. Eu tenho, sei lá, 54 mil a casa. 30% da casa eu vou te dar agora. O cara pagou 17 mil pra ele. Deu de entrada, ele me botou assim, tá aqui. O que eu te falei de manhã que eu precisava, o cara me botou na mão de tarde. E aí? Como Deus é grande, né? E aí eu disse pra ele que um pensamento meu bom sobre a tua pessoa já é uma oração. Porque no momento que Deus me ajuda, te ajuda por intermédio de mim, no caso, ele te ajudando porque ele está ajudando a mim também. E é bem assim que funciona. Tudo que tu pensar de bom com a pessoa vai retornar em sementes boas a ti. É verdade. É o ciclo. Então tá, Marcos. Eu vou desligar ali, mas a gente pode continuar conversando.